Olá, vitoriosos! Você quer saber como os grandes investidores usam, quais são as estratégias que eles utilizam para ter suas ações, para comprar suas ações, para manter essas ações em suas carteiras? Fique nesse vídeo que eu vou te falar. A primeira estratégia que eu vou abordar aqui é sobre Velo Invest. O que é isso? É uma empresa que tem um valor alto, mas que ela está valendo menos do que o seu preço justo no mercado. Ou seja, são ações com preços descontados, né, muito abaixo do preço que realmente elas valem. Esse é o Velo Invest. Para que se chegue a essa definição de que essa empresa valeria muito mais, tem uma série de análises feitas. Outra estratégia utilizada é comprar e esquecer, que é o buy and hold, né, que chama. Na verdade, não é que você vai esquecer essa empresa, comprar e esquecer dela, mas você não vai estar tão preocupada com a oscilação, você não está se preocupando se hoje subiu o preço, se caiu o preço da ação. Você está mais preocupado se ela paga bons dividendos. É isso mesmo que é analisar. Se ela é uma empresa boa e paga bons dividendos, independente do preço do mercado, não interessa para o investidor, importa os dividendos que ele vai receber. Então, nessa empresa, ele fica com essa empresa e a mantém por um longo período. Talvez nunca queira vender. Como é que você sabe se a empresa paga bons dividendos? Você pode consultar o RI da empresa que você está interessado em comprar ações dela. RI é Relações com Investidores. Você consulta o site, o RI, joga no Google aí, RI de empresa tal. Vai encontrar a relação com o investidor, você vai analisar ali, vai observar quanto de dividendo essa empresa pagou durante o ano inteiro. Digamos que ela pagou 20 centavos por ação, então 20 centavos do ano, digamos que foi a cada 3 meses ela pagava dividendos. Então 20 centavos mais 20, mais 20, mais 20, vai ter 80 centavos ao ano por cada ação. Você pega esses 80 centavos e divide pelo preço do mercado, o preço que está aquela ação no mercado. Então esse é o percentual do dividendo que você encontra. Quando você está analisando pelo critério Velo Invest, você não pode analisar empresas de setores diferentes. Você tem que pegar empresas do mesmo setor para fazer essa análise, porque não faz sentido você pegar empresas de ramos diferentes, de setores diferentes. Por exemplo, no setor cíclico, que tem aquelas oscilações enormes e às vezes no momento de oscilar para baixo, você pode achar que a empresa está muito barata, mas na verdade está ali com poucos fundamentos, mas não tem nada a ver com isso. É porque faz parte do processo de uma empresa cíclica e você não pode analisar uma empresa cíclica, por exemplo, como uma do setor perene, que nós temos aí as de energia elétrica, de bancos, que eles são mais perenes, eles não têm tanta oscilação. E o ramo é totalmente outro, porque no setor cíclico nós vamos encontrar aquelas empresas de varejo, de metalúrgicas, então não tem nada a ver com o setor bancário ou de energia elétrica. E que dividendo eu posso considerar um dividendo bom, né? Um bom dividendo, na verdade, segundo o Décio Bazin, um bom dividendo seria ali uma empresa que paga 6% de dividend yield, mas na verdade, no atual cenário que temos taxas de juros muito baixas, 4% está muito bom, porque está muito acima do que paga a renda dos grandes investidores. E a terceira estratégia dos grandes investidores é com aluguel de ações. Aluguel de ações é um valor bem simbólico que você recebe no final do ano, mas se você é buy and hold, você já vai deixar suas ações ali mesmo custodiadas, esperando os dividendos dela. Então, por que não alugar? Se você já sabe que não tem interesse em se desfazer dessa ação tão cedo, então não custa nada, né? É bom que você tenha uma renda a mais. Eu, por exemplo, uso estratégia buy and hold, mas eu separo as coisas, eu utilizo duas estratégias. Eu coloco tanto ações para poder ficar lá, para me pagar dividendos, quanto tem ações também de empresas cíclicas, porque eu sei que elas oscilam, tem períodos de oscilações, então eu aproveito o momento que estão com preço mais baixo para comprar, e assim que elas tomam um preço a mais, eu vendo para ir aumentando o meu capital de forma mais rápida. Porque só os dividendos, eles são ótimos, porque você pega e reinveste esses dividendos e ali você tem juros sobre juros, né? Você vai ali todo mês, ou todo mês, ou cada trimestre, depende da empresa, você vai investindo de forma que quando você recebe o dividendo, você reinveste. E ali você já vai ter uma
bola de neve a seu favor, crescendo esse bolo, para que no futuro você possa só viver de dividendos. Aí você pensa assim, nossa, como é pouco, né? Eu ganho com dividendos, as pessoas falam tanto em dividendos, os investidores falam tanto em dividendos, mas é só 6% ao ano, em média, né? Mas assim, tem dividendo de tudo que é preço, você não vai encontrar dividendos muito mais que 10% ao ano, até de 10% ainda encontra, não é tanto empresa que vai pagar isso, mas você consegue encontrar. E de qualquer forma, você pode estar preocupado com um ganho muito rápido, mas o investidor que pensa no longo prazo, ele está consciente de que ele não vai ficar rico do dia para a noite. Aí você pode falar, não, mas o meu vizinho, ele começou a operar na bolsa e rapidinho ele já tinha feito muito dinheiro. Com certeza esse seu vizinho, ele não é investidor, ele é um trade, que é uma pessoa que fica comprando e vendendo ação e normalmente vendendo no mesmo dia que compra, ou seja, é o day trade, a pessoa que compra já pensando em vender para fazer um capital rápido. Para você ter ideia, as pessoas que vocês costumam seguir, o investidor, que você está sempre vendo vídeo que cresceu muito no YouTube, como Primo Rico, Pit Money, todos eles fizeram day trade no início e eles caíram em si, eles começaram a estudar sobre o assunto e viram que de fato não fazia sentido continuar fazendo day trade. Passaram a ser buy and hold, ou seja, eles estão preocupados com uma construção de um patrimônio para o futuro, para que eles vivam só de renda. Alguns deles, é claro, já vivem só de renda, mas a estratégia é essa, você preparar hoje para amanhã você não estar preocupado, para que você tenha condições de se aposentar muito antes do que quem é empregado de CLT. Para você ter uma ideia, mesmo eu não dependendo de CLT, porque eu sou concursada do Tribunal de Justiça do Pará e eu sou estatutária, né? Então é outro regimento. Mesmo assim, fazendo todo o cálculo aí entre tempo de contribuição e a minha idade, faltavam 7 anos para eu me aposentar. Agora faltam 14 anos. Então, assim, eu estou correndo atrás do prejuízo, investindo sempre, aportando mensalmente, porque eu já tenho um pouco de dividendos hoje, mas eu pretendo que no futuro eu viva apenas disso. Viu como é tanto detalhe você precisa saber? Então, quem entra na Bolsa de Valores, quem investe em ações, tem que estar disposto a estudar pelo menos o básico, porque não dá. Tem pessoas que já investem há algum tempo e, por exemplo, na hora de declarar seu imposto de renda, não tem absolutamente nada anotado, não tem uma planilha controlada, porque confia em alguns sites, vai só alimentando ali. Só que esses sites que tem robô, calculadora que faz esses cálculos, não dá para confiar 100% neles. Ah, só um adendo aqui, não confie também no preço médio que as corretoras informam, porque não é correto. Eu não costumo ter prejuízo. Eu só vendo aquelas ações que ficam dentro do limite de 20 mil para eu não pagar imposto de renda. E eu só vendo a ação se tiver com lucro. Mas outro dia eu confiei na corretora e vendi porque achei que eu estava com lucro. Quando eu fui olhar na minha planilha, que eu calculo aqui, que eu vou fazendo minhas anotações sempre que eu compro ou sempre que eu vendo, ou sempre que eu tenho dividendo, eu vou arrumando ali o meu preço médio. E eu fui verificar, eu tinha tido um prejuízo de mais de R$400. Ou seja, não confie no preço médio que a corretora te diz, porque tem discrepância sim. E se tudo que eu falei aqui te pareceu grego e que você acha que estudar não é para você, que você não quer realmente entender nada porque você só quer ganhar dinheiro, mas você não quer estudar nem como funciona, qual o melhor tipo de investimento. Eu não estou nem te falando de estudar para você ser uma pessoa que analisa uma empresa, se aquela ação dela é boa ou não. Não é nem isso, porque para isso você paga uma casa de análise e descansa. Pode pegar as indicações deles e pronto. O que eu estou te falando é para você entender o mínimo de como você, como investidor, tem que se comportar. Que tipo de controle você tem que ter, que anotações você tem que ter para que você não perca o controle e que você não tenha problemas com o leão, com o imposto de renda no momento de declarar. Ou mesmo quando você vai declarar atrasado, você se perde totalmente. Então, se você é esse tipo de pessoa que não quer absolutamente de nada de estudo, você não quer, simplesmente não tem interesse em estudar, então eu tenho um conselho para você. Não invista na Bolsa de Valores. Não entre no mercado de ações, porque você não vai ter condições de sequer
levar as informações para o contador na hora de fazer a sua declaração do imposto de renda. Então, em resumo, é isso. Use essas 3 estratégias que eu falei aqui, que você vai conseguir fazer bons investimentos, que você vai conseguir ter um bom retorno e, quiçá, ficar rico, porque se você ainda tem tempo para isso, quem começa a investir na bolsa pode esperar aí, no mínimo aí, uns 10 anos para poder ter um bom retorno. Mas se você tem mais tempo ainda, você é mais jovem, parabéns para você, porque você, com certeza, se você tiver persistência, tiver aportes mensais e seguir o sistema ali de buy and hold, e você tiver controle da sua planilha direitinho, você não querer ficar vendendo suas ações, inclusive vendendo e passando do limite de 20 mil para que pague imposto de renda, você tem tudo para dar certo. Então, além dessas estratégias que eu falei, tenha calma e aporte mensalmente. Com isso, você vai conseguir chegar lá. Um beijo para cada um de vocês. E eu te peço, se esse conteúdo serviu para você, compartilhe com outras pessoas e clica aí no like, se inscreve, mas não deixe de ativar o sininho, porque assim você vai saber de novos vídeos.